Gente, primeiramente, boa noite. Eu vou estar falando para vocês o que é a depressão, ou um transtorno depressivo. Sabemos que a depressão ela é uma doença que mata, porém, felizmente, a gente consegue tratar essa depressão. E a depressão é um transtorno depressivo que afeta negativamente como você vê, como você sente, como você age. A depressão ela provoca sentimento de tristeza ou perda de interesse nos momentos anteriores que para você trazia prazeres, ela acaba não sentindo prazer em realizar determinadas atividades que antes para ela sentir o prazer, ela acaba perdendo o interesse completamente em realizar atividades físicas, ela perde o interesse de estar indo no trabalho, de ver em sociedade. A pessoa que tem depressão, ela acaba se isolando da sociedade. Ela fica deprimida, né? Ela causa tristeza e depressão tem a diferença, porque a pessoa triste, ela fica deprimida, ela com o passar do tempo, quando ela perde seu ente querido, ela consegue passar pelo aquele luto. Já a pessoa que adquire a depressão, ela vive aquele luto como se fosse todos os dias vivendo o luto. Ela não consegue entender a perda daquela pessoa. A pessoa que tem depressão, ela perde muitas vezes o apetite para se alimentar, ela perde sono, dá insônia nela, pode causar insônia. Ela fica com a baixa autoestima, ela tem dificuldade para pensar ou se concentrar em determinadas situações. Ela tem pensamento de suicídio e sabemos que a depressão, ela dá tanto em crianças, adolescente ou idoso, não tem uma idade para dar depressão. Quando ela dá independente da sua idade. Vários fatores podem desempenhar um papel na depressão: bioquímica, diferenças em certas substâncias químicas no cérebro podem contribuir para os sintomas. E na genética, a depressão pode ocorrer em famílias, por exemplo, se um gênero idêntico tem depressão, o outro tem cerca de 70% de chance de ter a doença em algum momento da vida. Personalidade: pessoas com baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse ou que são geralmente pessimistas, parecem mais propensa a sofrer de depressão. Ou fatores ambientais: a exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. O que mais pode desencadear a depressão? Transtornos psiquiátricos, estresse e ansiedades crônicos, disfunções hormonais, problemas na tireoide, excesso de peso, sedentarismo e dieta desgregada, vícios como de cigarro, álcool e drogas ilícitas, traumas físicos ou psicológicos, experiências de violência doméstica ou abuso também. Olá, boa noite. Meu nome é Franciele e vou estar falando um pouquinho para vocês como é a depressão na terceira idade. A depressão é uma das doenças mentais que mais atinge os idosos. A prevalência da doença é como ela se manifesta, pode variar de acordo com a situação vivida pelo idoso. Para aqueles que vivem com a família, estão inseridos na comunidade, a prevalência de sintomas depressivos gira em torno de 15% da população idosa, né? Esses números podem dobrar quando nos deparamos com idosos institucionalizados, né? Que estão em casas de repouso ou asilos. Em pacientes hospitalizados por problemas de saúde, a prevalência chega a quase 50%. A depressão, muitas das vezes, vai afetar o idoso, sobretudo pelo novo ambiente,
em que eles estão vivendo, né? Então imagina, você viveu a vida inteira do lado de um companheiro ou de uma companheira e de repente essa pessoa morre, né? Imagina a sensação de todo aquele vazio, né? Todos aqueles momentos, todo aquele mundinho de vocês que se vai de uma hora para outra, né? Para completar essa situação, é muito comum que os idosos comecem a perder os amigos e as pessoas do entorno, né? Então isso torna o idoso muito mais suscetível a olhar para a própria vida e dizer: para que eu não tenho, para que eu sigo aqui, né? De verdade. O que me atrai se eu já não tenho mais as coisas e a energia que eu tinha antes, né? Essas são as perguntas deles, né? Então, na idade mais avançada, vai ser importante a gente estar atento a ajudar os idosos, né? A construir hobbies e conexões que permitem que eles se envolvam com a vida e que eles sigam interessados tirando o prazer, né? A depressão também afeta os idosos num ciclo muito difícil, né? É muito perigoso, né? Isso também afeta os idosos num ciclo muito difícil, né? É muito perigoso, né? Isso afeta também a perda de vigor físico e de energia, tristezas, né? Por essa perda de vigor físico e energia. Mas perda porque a atividade é reduzida. E a gente sabe que sem exercício físico, sem envolvimento, é natural que a gente vai perdendo ainda mais o vigor e energia, né? Identifica assim, esses fatores lá no início e dar o tratamento correto, né? Vai ser essencial para que o idoso possa viver esses anos da sua vida alegre, né? Engajado, ligado com a família, ligado também em outras pessoas. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas do idoso com depressão, né? Ao contrário de muitos jovens que apresentam a depressão com sintomas bem específicos, né? E mais intensos, na terceira idade, a manifestação ocorre de forma diferente. Diferentemente do jovem ou do adulto, o idoso não vai se queixar de tristeza ou falta de prazer em fazer as coisas, como geralmente, né? Os jovens têm, que se queixam de ficam só no seu mundo, né? Se fecham naquela bolha, é, se excluem do mundo, vamos dizer assim, né? Os idosos não, eles ficam deprimidos e até ansiosos, e costumam reclamar de dor física, problemas de memória, dificuldade de comer, de dormir. Clinicamente, uma das diferenças entre a depressão que atinge a população idosa, frente ao que acontece aos mais jovens, são as queixas somáticas muito mais intensas e frequentes nos velhos, nos idosos. Frequentemente, os sintomas depressivos nessa população traduzem-se em queixas de dores no corpo, falta de apetite e insônia, perda de energia para realizar as tarefas do dia a dia, sendo a tendência do isolamento e a apatia dos sinais de alerta para a identificação da doença. Em um primeiro momento, muitas vezes não há exteriorização de sintomas depressivos mais clássicos, como tristeza ou angústia, crise de choro. Em geral, o quadro de depressão no idoso é menos exuberante. Consequências da depressão na terceira idade. Primeira coisa, temos que entender que é uma doença e não a consequência de quando chegamos à terceira idade, que continua sendo subdiagnosticada e pouco tratada da forma que deveria ser levada a um tratamento. Até porque reduz muito a qualidade de vida do idoso. Aquelas atividades do dia a dia que seria tão simples, elas já não conseguem mais, igual estar presente com a família, o humor, a alimentação, as medicações que têm que ser tomadas por causa das doenças que vêm com a idade. Então, para elas se torna muito difícil e muitas das vezes se isolam. E é nesse momento que a gente tem que prestar atenção para fazer o melhor para o idoso.
Há alguns fatores de risco que podem levar esse idoso à depressão, como perca de peso, dor crônica, isolamento social, pouco suporte familiar, viuvez, insônia, comprometimento cognitivo, incapacidade de fazer suas atividades físicas, a perda da sua independência, múltiplas doenças, igual elas passam a não conseguir fazer mais o que era tão fácil para se fazer, já se torna tão quase impossível. As mulheres são muito mais afetadas pela depressão do que os homens, porém eles têm a questão da impotência sexual que afeta muito. Mas a consequência mais relevante hoje é a questão do suicídio. Dados apontam que um idoso ele tenta 7 vezes a mais o suicídio do que um jovem adulto. Então, para a gente, isso é muito preocupante. E prestar mais atenção em quem tem os seus idosos em casa e procurar conversar, estar presente para tentar fazer o melhor por eles. Eles não estão assim porque querem. Olá, boa noite. Meu nome é Fabriciane e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da depressão na terceira idade. A depressão no idoso, ela merece muita atenção, né? Porque é uma doença limitante e que deixa a pessoa sem interesse pela vida. Além disso, nessa fase, ela fica sobrecarregada de angústias, tristeza, por estar, como a gente fala, né, mais próxima da morte. Então, bem sobrecarregada por todos esses sentimentos negativos. Entretanto, existem tratamentos que ajudam a superar todos esses aspectos e restabelecer uma esperança em dias melhores. Muitas dessas alternativas podem assegurar, na medida do possível, uma vida mais plena e saudável. Vou falar um pouquinho sobre os tratamentos alternativos. Os tratamentos alternativos, eles podem trazer bons resultados ao longo prazo. Eles não dispensam os cuidados dos especialistas, né? Eles não os substituem. Porém, se eles são feitos em conjunto, né, com medicamento, eles podem auxiliar demais, né, na depressão. Eu vou falar alguns desses tratamentos alternativos, acho que muita gente já conhece alguns deles. Acupuntura, né, ele é um tratamento alternativo, exercícios aeróbicos, yoga, terapia com arte, música, massagens terapêutica, orientação espiritual, assim, para quem, né, acredita, homeopatia, meditação. Agora eu vou citar outro tipo de tratamento que é muito utilizado, é recomendado, né? Ele já é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, que é o tratamento com hipnose. A hipnoterapia é um tratamento não invasivo e que oferece uma melhora, né? Uma melhoria para o idoso em pouco tempo. Na primeira sessão, os familiares, o cuidador já percebe uma grande diferença, uma grande melhoria. A prática da hipnose no tratamento da depressão, ela é de suma importância, porque ela estabelece o controle dos sentimentos, a redução de problemas físicos e possibilita a recuperação da autonomia do idoso, né? Além dessas vantagens, ainda tem outros benefícios que eu vou citar. Esses benefícios são o equilíbrio emocional, né, o aumento da autoconfiança, os desligamentos das memórias negativas, uma redução do estresse pós-traumático, a renovação de esperanças em dias melhores, em uma vida mais saudável. Então, são esses e inúmeras outros benefícios que a hipnoterapia traz, né, no tratamento da depressão do idoso. Então, por isso que ela é muito indicada, ela é muito eficaz. Não poderíamos deixar de citar os tratamentos com medicamentos, né, que os antidepressivos, eles são muito eficazes no tratamento da depressão no idoso. E esse sucesso desse tratamento, ele depende muito da gravidade da depressão em que o idoso se encontra.
Um antidepressivo tricíclicos, eu acho que é assim que pronuncia. Ele é o padrão ouro, ele é o preferido, vamos dizer assim, dos psiquiatras, né? Das depressões graves, né, gente? Cada caso é um caso, depende muito do tipo de depressão, para o tipo de medicamento, para o tipo de tratamento diferente, para, né, cada tipo de situação. Os psiquiatras, eles dividem, né, meio que a depressão na terceira idade em 2 tipos. Esses 2 tipos, né, que os especialistas dividem a depressão na terceira idade, é como se fossem grupos, né? O primeiro é aquele que nunca teve a depressão e passa a ter, e o outro é que, né, já vem, né, num quadro de depressão ao longo de toda a vida, né? Esse primeiro grupo, né, que nunca teve e passa a ter a depressão na terceira idade, vamos dizer que é mais fácil o tratamento, porque é relacionado às dificuldades trazidas pelo envelhecimento, né? Tais como problemas congênitos, por quadro de demência, perda de papel social, limitações, né, de tarefas, trazidas, né, gente, pelas doenças físicas, acaba ficando mais frágil, não aguenta fazer certa coisa, talvez acostumado a trabalhar muito, não consegue, né? Já o segundo caso envolve pacientes cujo histórico nos remete a depressivos prévios, né? Tratados ou não, que tem que podem, né, apresentar características crônicas. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho como lidar com a depressão na terceira idade. A primeira coisa é a atenção. Ele requer muita atenção, as pessoas da terceira idade. Não só por causa da depressão, mas sim porque quando chega numa certa idade, eles necessitam mais de carinho e atenção. E a depressão na terceira idade é o que ingere mais atenção e carinho dos filhos, dos netos. E uma das reclamações da terceira idade é a falta de atenção que os filhos têm e os netos. A atenção é o que eles mais precisam nesse momento, é o que eles mais gostam. Eles gostam muito de conversar, de contar suas histórias, de falar como foi o seu dia. Eles gostam que perguntem como eles estão, se eles comeram bem, se passaram o dia bem. Eles gostam de ter diálogo, eles gostam de contar suas histórias do dia. Eles gostam de contar os seus passados que eles relembram. Então, a atenção para o idoso é muito fundamental no seu tratamento. E ter o tempo de lazer. Você tem que ter seu tempo de lazer com a pessoa idosa. Permitir que o idoso faça as coisas que ele gosta de fazer. Não deixar que o idoso fique sozinho por grande parte do dia, do período do dia. E não ignorar também o acompanhamento do psicológico. Então, eles necessitam de atenção. Eles gostam de contar como foi o dia deles, se eles passaram o dia bem, se não passaram. Eles gostam de contar se eles dormiram bem, se eles estão bem. Eles gostam de estar contando isso. Eles gostam de atenção, eles gostam de carinho. Então, é fundamental a depressão na terceira idade, você ter esse diálogo, essa conversa com a pessoa da terceira idade, uma pessoa idosa. Eles gostam muito. Então, tudo é fundamental. O carinho, a atenção, deixar eles contar como foi a rotina, como foi o dia deles. Eles gostam de contar aquelas histórias lá antigas, voltar aquilo tudo para frente, contar aquilo tudinho, recontar o que aconteceu. Então, a depressão na terceira idade, como lidar é isso, é dar atenção, amor e muito carinho para a terceira idade. Os antidepressivos são eficazes no tratamento da depressão em idosos. O sucesso do tratamento depende do tipo da gravidade da depressão, das comorbidades com outras doenças psiquiátricas ou clínicas, da escolha adequada de antidepressivos, de sua eficácia e perfil de efeitos adversos, da orientação do paciente e de sua aderência ao tratamento. Os idosos, em consequência de alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, com diminuição do fluxo sanguíneo e de filtração glomerular renais e prejuízo de atividades enzimáticas hepáticas, são mais sensíveis aos efeitos adversos das medicações, também por apresentar mais doenças e usar mais medicações.
apresentam maior risco de complicações e interações medicamentosas com o uso de antidepressivos. Os ADTs têm sido padrão de ouro em eficácia antidepressiva, demonstrada em grandes números de estudos e preferidos pelos psiquiatras. Nas depressões graves, sua eficácia em idosos é bem estabelecida. Tem sido estudos, inclusive, em pacientes com mais de 80 anos.